Pois é, duas entrevistas super importantes. Inclusive, aqui em nossos estúdios já se encontra o Paulo Bonan, professor Paulo Bonan, que é estomatologista e vai falar um pouco sobre câncer bucal. Meu caro professor Paulo, seja bem-vindo à Estação Saúde e suas considerações iniciais ao nosso público. Bem, Júnior, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, agradecer a abertura do espaço, um espaço muito importante para a saúde de forma geral e um espaço muito importante para a odontologia. Sem dúvida, ter esses nichos dentro da imprensa é muito importante porque nós podemos esclarecer assuntos importantes e especificamente hoje falando sobre o câncer de boca, que é um problema sério de saúde pública, não só no mundo, mas no Brasil e na Paraíba. E, de fato, todos nós temos que estar atentos à sua prevenção, à sua detecção e ao seu tratamento também. Pois é, e para nós que fazemos o programa Estação Saúde, a TV Master e o Grupo Alex Filho, é um prazer tê-lo conosco. Pois é, chama aí seu esposo, seus filhos, né? Ligue para os seus parentes, porque o assunto de hoje é câncer de boca, o câncer bucal. Aliás, você já foi ao seu dentista esse ano ou já faz alguns meses ou anos que você não vai ao seu dentista? Pois é, o câncer de boca é o assunto deste programa e você vai ficar atento, inclusive, a algumas imagens que nós vamos mostrar do câncer de boca. Agora, professor Paulo, para as pessoas entenderem melhor, né? Nos fala assim um pouco do câncer de boca, o câncer bucal. Bem, Júnior, o câncer bucal, como eu disse, é um problema muito sério de saúde, né? É uma doença que no Brasil, aproximadamente por ano, afeta cerca de 15 mil pessoas. A maioria dos indivíduos afetados são homens, né? Embora hoje entendemos que existe uma inversão dessa razão, as mulheres estão sendo mais acometidas. Na Paraíba, nós temos muitos casos, eu acredito que haja uma subnotificação, inclusive, dos casos aqui na Paraíba. E é uma doença que, na verdade, está muito relacionada com hábitos deletérios, né, com vícios que nós devemos, evidentemente, evitar. Inclusive, olha só os números, segundo o professor Bonan, são 15 mil casos. Esses 15 mil casos abrangem todo o país, no caso, né? Isso, na verdade, esses dados são dados recentes da estimativa do INCA, né, do Instituto Nacional do Câncer. Agora, conforme o colega falou, esses números, assim, são detectados praticamente, creio eu, já no avançar da doença. E existe uma chamada subnotificação, é isso? Isso, exatamente, Júnior. Para as pessoas entenderem o que é exatamente subnotificação. Porque, na verdade, o câncer de boca é uma doença que deve ser notificada ao Ministério da Saúde. Sei. Mas nós acreditamos que, às vezes, por questão até mesmo de acesso dos pacientes, de fragilidade dos serviços de saúde, muitos pacientes acabam sequer sendo diagnosticados e acabam morrendo da doença. A situação hoje mudou entre homens e mulheres? Como é que está essa questão da incidência em relação à questão do sexo? Esse é o dado interessante, Júnior. Na verdade, hoje, os institutos de avaliação, de pesquisa estimativa têm mostrado que, de fato, há um equilíbrio maior entre homens e mulheres, né? A explicação para isso é que, na verdade, com a inserção da mulher no mercado de trabalho e a facilidade em adentrar nos hábitos deletérios fez com que as mulheres, na verdade, também tivessem, na verdade, uma possibilidade maior de ter casos de câncer de boca. Então, hoje, antigamente essa relação era de 4:1, 5:1, hoje está praticamente 2:1, em alguns casos 1:1. O espaço da mulher, né, no mercado de trabalho também, de certa forma, reverteu esses números, uma vez que os próprios hábitos também, na equiparação com o homem, inclusive a questão do fumar, do beber, tudo isso vai falar sobre isso, e hoje a mulher praticamente tem essa liberdade. Não tenho nada contra, mas é uma consequência também dessa tendência da mulher começar a adquirir, já que vai partir para esses hábitos, depois o senhor vai me corrigir se for o caso. E com relação à faixa etária, né? Eu me lembro também quando estudante, há muitos anos atrás, a faixa etária era mais em pessoas praticamente idosas. Essa questão da faixa etária também reverteu? Na verdade, Júnior, nós temos percebido hoje cada vez mais uma tendência do câncer de boca afetar pacientes jovens, né? Existem algumas pesquisas muito sérias na literatura que mostram que eventos genéticos podem explicar esta razão. Então, alterações genéticas que se sobrepõem aí aos hábitos deletérios fazem com que esses pacientes desenvolvam câncer de boca mais precocemente. Também existe a questão da imunossupressão, né? Então, existem alguns estudos mostrando que pacientes imunossuprimidos, sindrômicos, podem apresentar também câncer de boca mais
precocemente. Mas, via de regra, a maioria dos pacientes ainda são pacientes em torno dos 50, 60 anos de idade, que são tabagistas e etilistas inveterados. Professor Paulo, no caso causas, né? Nós falamos que as mulheres, inclusive em termos de números, as mulheres estão se equiparando com os homens na questão do câncer de boca. Eu me lembro, no meu tempo, no estudante, os professores de patologia, diagnóstico bucal, falavam muito na questão do cigarro, do cachimbo. E hoje em dia, quais são as causas? Existem causas além dessa questão, inclusive das próteses mal adaptadas. Tem causas novas a respeito do câncer? Olha, Júnior, foi muito bom você ter falado nisso, né? Na verdade, o principal vilão ainda responsável pelo câncer de boca é o tabaco, independente da sua forma. Pode ser o tabaco com filtro, pode ser o cachimbo, pode ser o fumo de rolo, o rapé. O tabaco é o principal vilão. Seguido do tabaco, nós temos o uso das bebidas, principalmente as bebidas destiladas. Existem alguns estudos que mostram que o álcool associado com o tabaco tem um potencial de sinergismo no que se refere a causar o câncer de boca. Só para termos uma ideia. Por exemplo, o indivíduo que fuma cronicamente, ele tem 5 vezes chances mais do que o indivíduo que não fuma de desenvolver o câncer de boca. O indivíduo que bebe destilados tem 3 vezes mais chance do que aquele indivíduo que não bebe. Agora, quando nós associamos tabagismo e etilismo, esse risco se potencializa para 15 vezes. Quando o indivíduo é tabagista crônico, 3 maços de cigarro por dia, esse risco pode subir para mais de 40 vezes. Então, esses são os fatores principais. Outro fator importante que nós temos também, relacionado com o câncer de lábio, é a exposição actínica, a exposição ao sol. Isso pode levar a lesões cancerizáveis, chamadas queirites actínicas, e pode desenvolver o câncer de lábio. Também hoje, na literatura, se mostra claramente uma associação entre alguns tipos de vírus e o câncer de boca. Por exemplo, hoje se sabe que há uma relação direta entre o HPV e câncer de orofaringe. Também outros tumores que acometem a cavidade bucal estão relacionados com o vírus Epstein-Barr, que é um vírus da família Herpes. Também há relação também entre sífilis e câncer de boca, né? Fora outras razões, como, por exemplo, alterações genéticas, como nós já comentamos, questões nutricionais também, deficiência de ferro, de vitamina A, estão relacionadas com o câncer de boca. Meu caro professor, foi um prazer recebê-lo aqui. Agora, essa questão, as pessoas viram algumas lesões, logicamente nós selecionamos algumas lesões, porque são lesões, às vezes tem lesões com a imagem, são impactantes, e nós temos que cortar. Em relação, para nós concluirmos, quais são as áreas mais comuns onde esses cânceres se iniciam? E com relação, para finalizar, com relação ao autoexame, essa visita ao dentista, ou seja, o colega tem 1 minuto para fechar a entrevista. Ótimo, Júnior. Muito obrigado novamente por abrir esse espaço, né, para esse esclarecimento importante. Então, lembrar que os sítios mais comuns são borda lateral de língua, a região do assoalho bucal, também o lábio inferior, devido à exposição solar, né? O câncer de boca geralmente se apresenta como uma ferida que não cicatriza, uma ferida crateriforme, uma espécie de uma craterazinha, né? Passam-se 1, 2 meses sem haver a cicatrização. Então, o que deve ser feito? Evidentemente, o autoexame, mas também deve ser feita a busca pelo profissional, né? Por que deve ser feita a busca pelo profissional? Porque, às vezes, existem algumas regiões da boca onde nós não conseguimos perceber ou ver. Então, o profissional está mais habilitado para fazer o diagnóstico. Então, quem faz geralmente o diagnóstico é o cirurgião dentista, preferencialmente o estomatologista, né? Então, sem dúvida, buscar o profissional o quanto antes é importante, porque a maioria dos casos de câncer de boca são casos avançados. E, infelizmente, muitos pacientes morrem porque têm o diagnóstico tardio. Então, tem que se buscar o mais rápido possível, inclusive, preferencialmente, se houver uma lesão potencialmente maligna antes do surgimento do câncer de boca. Ok. Bem, ficou o recado aí. Agradecer ao professor Paulo Bonan, que inclusive é o nosso consultor na área de estomatologia, vai voltar sempre aqui conosco para falar um pouco mais sobre as outras áreas, problemas na área de estomatologia. Agradecer mais uma vez. Não mude de canal, nós vamos daqui a pouco conversar com ela, Aline da Somesso, sobre a saúde do trabalhador. Você não pode perder essa. Aliás, você é trabalhador, tem que assistir essa entrevista como sem falta. Todos nós somos trabalhadores. Daqui a pouco a gente volta, não mude de canal.